Todos nós amantes do futebol conhecemos muitos clássicos violentos e disputados mundo afora, tais estes como Palmeiras e Corinthians, Boca Juniors contra River Plate, Barcelona e Real Madrid, etc. Mas nenhum desses clássicos chega nem perto do clássico escocês entre Celtic e Rangers, que envolve religião, política e a disputa para saber qual o maior clube de Glasgow. Se quiser entender mais sobre essa disputa entre Celtic e Rangers, acompanhe o vídeo até o final, porque hoje conheceremos um dos maiores e mais interessantes clássicos do mundo. A história do clássico começa quando ocorre a grande fome da Irlanda devido a uma epidemia da praga da batata na Europa, só que os irlandeses dependiam das batatas para sobreviver. Então muitos irlandeses morreram de fome, de epidemias ou migraram para outros países, e um desses países foi a Escócia, de maioria protestante, que recebeu uma grande quantidade de irlandeses pobres e de maioria católica, e já que a Escócia era de maioria protestante, isso gerou o preconceito e a intolerância na sociedade escocesa, já que até mesmo no trabalho eles eram maltratados e recebiam menos dinheiro simplesmente por serem irlandeses e católicos. Com o passar do tempo, essas questões foram piorando, e na intenção de aliviar a pobreza no leste de Glasgow, o irmão marista Alfred Kells decidiu fundar o Celtic Football Club em 6 de novembro de 1887. Já o Rangers, por contrapartida, foi fundado por ricos protestantes escoceses em 1872, e já que ambos foram fundados em Glasgow e eles representavam o contraste da sociedade escocesa, essa rivalidade só piorou. Na torcida do Celtic é bem comum encontrarmos bandeiras com o Papa e artigos cristãos. Já na torcida do Rangers é comum nós vermos bandeiras do Reino Unido e homenagens à rainha. Isso se deve pois os torcedores dos Rangers são identificados como anglicanos fiéis à coroa britânica. Já os torcedores do Celtic são conhecidos por apoiarem a independência escocesa do Reino Unido e por serem contra o Brexit. Todos estes contrastes entre os dois clubes geraram uma das maiores rivalidades do mundo todo. Só que um acontecimento em 1989 chamou a atenção do mundo todo, e esse acontecimento foi a contratação de Mo Johnston pelo Rangers. Esse acontecimento chocou o mundo, pois os Rangers tinham a tradição de que apenas jogadores protestantes poderiam vestir a camisa azul, só que Mo era católico e foi contratado como uma espécie de modernização por parte da diretoria do clube, só que a torcida não gostou muito. Na verdade, os dois lados de Glasgow odiavam Johnston. Os torcedores do Rangers o odiavam, pois ele era católico e portanto quebrava as tradições do clube. Já os torcedores do Celtic o chamavam de traidor, pois não só ele era católico e estava defendendo um time protestante, como também ele já havia jogado no Celtic antes de ir para o Rangers. O ódio era tamanho que o jogador teve que jogar no Rangers, mas morar em outra cidade que não Glasgow, casa do Rangers e do Celtic, isso porque ele constantemente recebia ameaças de morte. Assim, além de morar em outra cidade, ele tinha que andar sempre com segurança particular para evitar uma tragédia. Só que essa história mudou em mais um Old Firm clássico entre Celtic e Rangers, que ocorreu somente 3 meses depois de sua chegada, onde o jogador fez o gol que deu a vitória ao Rangers, assim virando o ídolo dos protestantes, mesmo ele sendo católico. O que aconteceu com Mo Johnston é só um de muitos acontecimentos malucos no clássico, porém ele foi o pioneiro de uma leva de jogadores católicos que vestiriam o uniforme do Rangers. Para combater o preconceito e a intolerância entre torcedores do Celtic e Rangers, foi criada pelos dois clubes a Old Firm Alliance, uma aliança feita justamente para conscientizar as crianças e jovens sobre a atmosfera hostil no estádio, e ensiná-los a respeitar o próximo, mesmo que tenha tradições diferentes, origem diferente e que torça para um rival. Enfim, hoje nós vimos a história de um dos maiores clássicos do mundo, o Old Firm, disputado entre Celtic e Rangers. Vimos também a importante e esclarecedora história de Mo Johnston, que só revela com mais clareza a rixa entre os dois clubes, que representam na verdade uma grande briga ideológica na sociedade escocesa, que é refletida inclusive no futebol por meio desse grande clássico. Enfim, se gostou, deixe o seu like e se inscreva no canal se gostar do conteúdo. Muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima.